No Brasil de Bolsonaro, ou no desgoverno de Bolsonaro, o negacionismo impera. É negacionismo da ciência, é negacionismo do conhecimento e é o negacionismo, inclusive, do aquecimento global, comprovado a partir de várias pesquisas realizadas. Esse é, inclusive, um governo de desmonte das instituições que fiscalizam o nosso principal bem na área do meio ambiente, a floresta amazônica. E, para completar, ou como consequência disso tudo, a gente tem um ministro que, ao invés de defender o meio ambiente, ele defende madeireiras e o crime organizado contra a floresta. Antes de começar esse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, dar um like, acionar o sininho e, se esse conteúdo for relevante para você, compartilhe com outras pessoas, vai fazer com que essas informações possam ser mais difundidas. Essa semana, um dos temas que foram para os trend topics das redes sociais foi a questão da cúpula do clima. Mais do que isso, não foi a cúpula do clima, mas um movimento de ambientalistas, de pessoas esclarecidas, de pesquisadores, de pessoas da ciência, de políticos comprometidos de verdade com o Brasil e de pessoas como eu e você, a respeito da postura de um dos executivos, se é que a gente pode chamar assim, do governo ou do desgoverno de Jair Bolsonaro. Trata-se do ministro Ricardo Salles. Ele que ficou famoso no ano pandêmico de 2020 por, numa reunião ministerial, falar que deveríamos aproveitar o momento pandêmico para passar a boiada. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. Esse tema foi para os Trend Topics porque nós estamos passando por uma mudança em nível internacional. Com a eleição de Joe Biden, novo presidente dos Estados Unidos, há uma recomposição do tema aquecimento global em esfera internacional. Logo, o Brasil, que já liderou esse movimento em razão de nós termos no nosso território uma das bacias mais ricas existentes hoje no mundo, que é exatamente a amazônica, ter um potencial muito grande para fazer com que o país possa liderar esse movimento ou fazer parte desse movimento de combate ao aquecimento global de maneira mais significativa. E já foi assim há bem pouco tempo. Só que, infelizmente, nos últimos 2 anos, o Brasil, que já tinha inclusive combatido em até 80% o desmatamento da floresta amazônica, tem hoje que conviver com um crescimento exacerbado. Sabem por quê? Porque o ministro que eu citei aqui, Ricardo Salles, ao invés de defender o meio ambiente, ao invés de defender a floresta, ao invés de pensar políticas de desenvolvimento sustentáveis, articuladas para esse momento com o qual o mundo está se preocupando, ele está ao lado das madeireiras, ao lado do crime e, de certa maneira, potencializando, de certa maneira não, potencializando o ataque sistemático contra a floresta amazônica. A cúpula do clima, nesse momento, tem uma relação direta com algo que o mundo começa a pensar de uma maneira diferente de como pensava antes. Afinal, a grande interrogação nesse momento é: que mundo ou que planeta a gente quer deixar para as nossas crianças? Enquanto o mundo está pensando assim, no Brasil, o que a gente teve desde 2018, ou melhor, desde a posse desses senhores no governo em 1º de janeiro de 2019, foi um aumento do desmatamento e, portanto, um aumento da emissão de carbono na atmosfera por parte do Brasil. Porque se a gente não protege a floresta amazônica e permite os incêndios na floresta e o próprio desmatamento, a gente aumenta a emissão de carbono do Brasil na atmosfera mundial. E aí vem uma questão: todas as ações do ministro Salles, este mesmo que tira foto ao lado de madeira apreendida pela Polícia Federal,
foi no sentido de enfraquecer os órgãos de fiscalização dentro da floresta. E manter a floresta em pé é uma condição para o país, para o nosso país Brasil, participar dessa agenda do aquecimento global. Imaginem vocês que desde então o que a gente teve foi o contrário. O desmonte de instituições e de órgãos como o IBAMA e o ICMBio, a flexibilização das chamadas multas por desmatamento ilegal. E é como se a gente tivesse um ministro que, ao invés de proteger a floresta, ao invés de proteger o meio ambiente, ele protege aqueles que a atacam. Tem lógica isso? Um fato que nos chama a atenção nesse processo todo é que o argumento utilizado para combater o desmatamento é que precisa de dinheiro internacional. Como se o Brasil não tivesse o fundo da Amazônia conquistado exatamente a partir do prestígio que o país ganhou em anos anteriores por exatamente combater essa devastação. O que ocorre é que existem regras para o uso desse dinheiro. Exatamente por isso, o senhor Salles alega que precisa de recursos para montar, vejam só, uma milícia controlada por ele que vai fiscalizar, controlar e apreender somente aquilo que ele e o chefe dele quiserem. É grave a situação do meio ambiente no Brasil. É grave a situação do meio ambiente no mundo. Até porque uma cúpula como essa e esse direcionamento e preocupação com o aquecimento global tem relação com algo que hoje faz parte do nosso cotidiano, infelizmente. Nós estamos vivendo uma pandemia. Toda vez que os ecossistemas são atacados, toda vez que a gente tem um processo de maltrato à mãe natureza, ao meio ambiente, a gente desorganiza a cadeia. E o aquecimento global e os problemas climáticos de hoje serão as doenças e os novos vírus de amanhã, que, ao encontrarem com esse desequilíbrio, vão buscar um novo hospedeiro, exatamente como aconteceu com o coronavírus. Com todas essas alegações, a gente consegue entender por que as pessoas estavam falando em fora Salles, inclusive a ponto dele bater boca em praça pública, como fez com o chefe da Polícia Federal, fez também com a cantora Anitta, através do Twitter. Porque vejam, se vocês prestarem atenção na maneira e no discurso como esse ministro trata a questão do meio ambiente, vocês vão ver exatamente o que está presente. É como se ele fosse o sequestrador da floresta. A floresta está dentro do território brasileiro, agora, para a gente combater o desmatamento, eu preciso de dinheiro. Isso é um resgate que ele está pedindo. Além disso, esse dinheiro seria para montar uma milícia que provavelmente não vai, de maneira alguma, proteger a nossa floresta. Ou vocês acham que vai? Eu sei que parece cansativo a gente ter que falar o tempo inteiro de questões que deveriam estar na pauta de um governo, se esse fosse um governo de verdade. Se eu, você e outros cidadãos precisam subir hashtags para os trends com fora Salles, é porque em todas as pautas que são importantes para a vida social, para a preservação da vida, a gente não tem governo hoje no Brasil. E a gente perdeu completamente nossa credibilidade internacional. Ou vocês não acham vergonhoso um país que estava tão bem posicionado do ponto de vista da geopolítica mundial, o nosso Brasil, hoje participar de uma cúpula do clima em que ninguém acredita na fala do nosso presidente ou daquele que está sentado na cadeira de presidente, a ponto de quem fez a convocação não estar na sala na hora em que Bolsonaro falou. Logo, isso demonstra a falta de credibilidade e de confiança. Agora me digam, dá para confiar em alguém que faz uma fala de 3 minutos defendendo preservação da floresta e no outro dia corta verbas do meio ambiente? Não dá, né, gente? Ou seja, é uma crise moral, institucional, ética de proporções internacionais. E quando a gente fala fora, vale para Salles, vale para Bolsonaro e vale para todos os representantes desse governo que está afundando diariamente o nosso país. E aí sim, este sim, que precisa que a gente resgate e traga de volta pra gente.